Fala pessoal, mais uma aula sobre polígonos regulares. O tema de hoje é hexágono regular. Os objetivos são identificar, nomear e caracterizar polígonos regulares e seus elementos, determinar a área e o perímetro de um polígono regular. Bom pessoal, aqui eu deixei o desenho de um hexágono regular, já que é o tema de hoje. E lembrando, já que ele é um polígono regular, os lados são de mesma medida e os ângulos internos congruentes, tá bom? Então esse ângulo aqui é a mesma coisa que esse. Mesma coisa que esse e esse aqui, tá bom? E os 6 lados de mesma medida. Se a gente desenhar, olha só, as diagonais que passam pelo centro, somente as que passam pelo centro, não vale essas aqui. Nós temos a junção, a gente consegue enxergar a junção de 6 triângulos equiláteros. Tema já estudado aqui com vocês, tá bom? A área, o perímetro, a circunferência, círculos inscritos e circunscritos lá no triângulo equilátero. Então, vamos entender assim, vamos enxergar o hexágono regular como a junção de 6 triângulos equiláteros. Então, como que ficaria a fórmula? Se eu pegar aqui ó, a área de um triângulo desse, que é a mesma coisa que esse, são 6 triângulos congruentes. A área de um triângulo desse é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como a gente tem 6 para formar esse hexágono, você joga um 6 aqui. Ó. 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, essa é a fórmula da área do hexágono regular. Eu cheguei um pouquinho para cá. Beleza, pessoal? Então, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 é de um triângulo. 6 porque são 6 triângulos equiláteros. Agora, o perímetro. A nomenclatura do perímetro é 2P, tá? Então, fica 2P igual, eu tenho lado aqui, L aqui, tudo L, né? Tudo L. Então, eu tenho esse, mais esse, mais esse, mais esse. Ou você escreve L mais L mais L mais L 6 vezes, ou joga 6L. Pronto. 6 vezes a medida do lado, tá bom? L sendo a medida do lado. Só isso, pessoal. 2P é a nomenclatura. Se você passa esse 2 aqui dividindo, você acha o semiperímetro, que é a metade. Tá bom? Então, deixa assim. 2P igual a 6L. Agora o apótema, agora o conceito de apótema que nós vimos nas aulas de quadrado e também do triângulo equilátero. O apótema do hexágono, pessoal, se eu desenhar aqui, ó, eu vou buscar aqui a figura. Bom, pessoal, eu trouxe aqui uma figura para a gente entender o apótema. Eu vou desenhar novamente aqui as diagonais que passam pelo centro para a gente entender. Então, se eu desenhar aqui, ó, o centro aqui dessa circunferência inscrita, ou círculo, né, se a gente entender tanto a borda como toda a região. Se eu pegar aqui do centro dela, que é o centro do hexágono também, e desenhar um segmento de reta que une esse centro ao ponto médio de um dos lados, eu tenho o apótema, que é o Rzinho, o raio da circunferência inscrita. E a gente repara que ele é a altura, esse R, que é um Rzinho, tá? Ele é igual à altura, se você observar somente o triângulo aqui, tá? Ele é a altura desse triângulo equilátero. Então, lá no triângulo equilátero, nós vimos que a altura, H, a altura dele aqui, ó, é L, raiz de 3 sobre 2. Se R é igual a H, eu posso dizer que R é igual a L, raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Então, o apótema do hexágono, que é o raio da circunferência inscrita, é o Rzinho, é a altura desse triângulo equilátero, é L raiz de 3 sobre 2. Agora, o raio da circunferência circunscrita. Bom, pessoal, aqui eu tenho o hexágono regular e a circunferência que circunscreve, ou círculo, se a gente entender toda a região interna, mais a borda, né, mais a circunferência. Eu vou desenhar novamente aqui as diagonais que passam pelo centro. E olha só, pessoal, o Rzão, ele é o raio dessa circunferência que circunscreve, né, que tangencia os vértices. Esse carinha, ele é a metade de uma dessas diagonais, que, por sua vez, é um dos lados do triângulo. Então, se aqui é L, o R também é o que é L, já que são triângulos equiláteros. Então, pronto. O raio da circunferência que circunscreve é igual ao lado desses triângulos equiláteros, que, por sua vez, são os lados do hexágono, ok? Beleza? Tranquilo, né? Então, se aqui é o raio da circunferência, também é o lado do hexágono.
Vamos para os exemplos. Um hexágono regular possui lado 8 cm. Determine o perímetro. Então, se ele é regular, tudo aqui é 8, o perímetro seria 2P igual a 6L. Então, vai ficar 2P igual a 6 vezes 8. Então, 2P é igual a 6 vezes 8, que dá 48 centímetros. Esse é o perímetro. A área, como eu falei, vai ficar 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tem quem simplifica 6 e o 4 por 2, mas não há necessidade também. Então, vai ficar a área, que é igual a 6 vezes o lado aqui, o nosso L vale 8. Então, vai ficar 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área vai ficar, vou fazer essa área lá do outro lado aqui, ó, por causa do espaço. 8 ao quadrado é 64, raiz de 3 sobre 4. 64 aqui, pessoal, divide com 4, que dá 16. Então, fica 6 vezes 16, raiz de 3. 6 vezes 16, se você fizer, vai dar 96, raiz de 3 centímetros quadrados. Cuidado, hein? É área. O apótema. O apótema, como eu falei para vocês, é uma altura desse triângulozinho aqui, que são a junção de 6, né? Vamos entender assim para a gente compreender melhor. Então, R aqui é igual ao H, que é a altura de um desses triângulos equiláteros. Então, R é igual a L, raiz de 3 sobre 2. Então, R igual, como o nosso L é 8, vai ficar 8, raiz de 3 sobre 2. Então, R igual 8 dividido por 2, que vai dar 4, raiz de 3 centímetros. O comprimento da circunferência inscrita. Então, eu quero saber agora o comprimento da circunferência que tangencia os lados do hexágono. O comprimento vai ficar C igual a 2πr. C igual a 2 vezes π vezes o rzinho, que a gente acabou de achar, 4 raiz de 3. Então, o comprimento vai ficar 2 vezes 4 dá 8, raiz de 3, deixa o π aqui na frente, centímetro. Se você quer uma medida mais exata, joga 3,14 no π. Uma raiz aproximada aqui de 3 seria 1,773, tá bom? Mas não precisa, pode deixar assim. A área do círculo inscrito. Como vimos também nas aulas anteriores, a área é π vezes rzinho, tá? Que é o raio da circunferência que inscreve, a que está dentro, que toca nos lados do hexágono. Então, vai ficar área igual a π vezes o rzinho, que a gente acabou de achar, que vale 4 raiz de 3 ao quadrado. Então, vai ficar A igual a π vezes elevo 4 e a raiz de 3. 4 ao quadrado dá 16. Raiz de 3 ao quadrado dá raiz de 9. Raiz de 9 que dá 3. Ou basta pegar esse 2 aqui e corta com o índice da raiz quadrada. Então, a área vai ficar, se você fizer 3 vezes 16, vai dar 48 π centímetros quadrados. Essa é a área do círculo inscrito. Agora, o raio da circunferência que circunscreve, aquela circunferência que passa aqui, ó, tangencia os vértices. Então, como a gente já viu, o raio dela é igual ao lado do hexágono, tá bom? Já que são 6 triângulos equiláteros. Triângulos equiláteros são triângulos de mesma medida, então R igual a L. Tranquilo? Então, R vai ser igual ao 8, que foi dado lá no enunciado, que é ao lado do hexágono, 8 centímetros. Prontinho. Agora, a área do círculo circunscrito. A área vai ser π vezes, agora, Rzão, tá bom? Que é o raio da circunferência que tangencia os vértices. Então, a área é igual a π vezes o Rzão, que é 8 ao quadrado. 8 ao quadrado vai dar 64 π centímetros quadrados. Agora, o comprimento da circunferência que circunscreve. O comprimento será C igual a 2πr, Rzão. Então, eu tenho 2 vezes π vezes o Rzão, que a gente já sabe que é 8. 2 vezes 8 vai dar 16 π centímetros. Vamos para o exemplo 2. Um hexágono regular possui raio da circunferência circunscrita 4 centímetros. Determine o perímetro e a área desse hexágono. Então, pessoal, olha só. O raio dessa circunferência, eu vou só lembrando aqui, né? É a junção dos 6 triângulos equiláteros, como eu já falei. Olha aí. Então, o Rzão aqui, já que é a junção de 6 triângulos equiláteros, é igual ao lado desse hexágono. Então, R igual a L, já que ele deu o raio da circunferência circunscrita, 4 centímetros.
Então, se o raio é 4 e o R é igual a L, nós já sabemos que o lado vale 4 centímetros. Como ele quer o perímetro e a área desse hexágono, ficou fácil, né? Então, o perímetro será 2P igual a 6L. 2P igual a 6 vezes o lado, que é 4. 2P vai dar 24 centímetros. Tranquilo. Agora, a área, 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área é igual a 6 vezes o lado, que a gente sabe que é 4, raiz de 3 sobre 4. Continuando aqui, a área igual 6 vezes 4 ao quadrado é 16, raiz de 3 sobre 4. Então, a área é igual 6 vezes, esse 16 aqui eu consigo dividir, né? Dá 4, 4 vezes 4 é 16, bem fácil. 6 vezes 4, 24, raiz de 3 centímetros quadrados. Então, pessoal, esses foram os exemplos. A próxima tela são as atividades. Atividade 1, 2 e 3 para vocês treinarem. Daqui a pouco eu trago o vídeo da correção. Valeu!